Me sinto livre, me sinto plena. Posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu sou a minha melhor companhia. Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Olá, eu sou a Denise Tonin e hoje eu quero falar sobre os mitos que existem ao redor do fato de uma mulher viajar sozinha. Em 2014, eu comecei a falar sobre o assunto e eu acho que hoje o número de mulheres que viajam sozinhas aumentou assim consideravelmente, mas infelizmente a gente ainda precisa falar de alguns mitos que travam as que ainda não o fizeram. As coisas que eu ainda ouço, na maioria das vezes, elas não condizem com a realidade que a gente acaba vivendo na estrada. E, às vezes, eu vejo que são apenas repetições do que a gente acaba ouvindo de outras pessoas que estão à nossa volta e que até se preocupam com a gente, mas que não tiveram a experiência de cair na estrada sozinhas. Então, elas imaginam que essas coisas possam acontecer, mas, na realidade, isso 90% das vezes não acontece. A minha mãe, por exemplo, sempre falou sobre esse assunto, sempre se preocupou, mas nunca teve essa experiência sozinha. E é normal e está tudo bem. Mas hoje, o que eu quero te convidar é para a gente dar uma olhadinha juntas, de maneira mais racional e mais de perto, essas afirmações que a gente escuta e avaliar por um outro ângulo. Então, uma das afirmações que eu vejo muito as pessoas falarem é assim, não é seguro viajar sozinha ou viajar sozinha é perigoso. De fato, pode ser assim, a gente como mulher, a gente está mais vulnerável, eu acredito. Mas a gente tem como tomar algumas atitudes, né, para que isso melhore. É isso que eu sempre faço. Então, essa frase, quando me falam, eu não tomo ela como uma realidade, porque eu já viajo sozinha há muitos anos e eu não tenho nenhuma história triste para contar. Eu sinto muito para quem quer algum super perrengue assim, de viagem, pelo fato de eu estar viajando sozinha, de ter passado por alguma situação perigosa. Eu não tenho nenhuma para contar. E, bom, o que eu gostaria de fazer você pensar é o seguinte. Primeira coisa, a gente mora no Brasil, né, que está longe de ser um país que proporciona segurança no nosso dia a dia, né, no nosso viver, na nossa cidade. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro e realmente as coisas por aqui, elas não estão muito fáceis. Então, nos últimos tempos, infelizmente, eu tenho até me sentido assim um pouco mais segura quando eu viajo sozinha do que quando eu vivo na minha própria cidade. E a minha pergunta para você é assim, você acha que existe algum lugar no mundo 100% seguro? A gente sabe que a resposta é não. Né? Então, acho que você concorda comigo que isso é muito difícil. E sim, eu concordo que a gente pode estar um pouco mais exposta se a gente está sozinha, infelizmente, sendo mulher. Mas então a gente tem duas opções. A gente pode ir viajar e realizar um sonho nosso, uma vontade nossa, ou não ir. Mas isso também não é garantia de que nada de ruim vai acontecer a você. Porque você pode sair e acontecer alguma coisa ruim mesmo na sua cidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco por aí, porque senão a gente vai pirar e vai paralisar. A gente não vai fazer nada da nossa vida, né? E a nossa vida a gente sabe que é uma só. Então, eu levo para esse lado as coisas, eu procuro levar as coisas para esse lado. E a outra coisa que eu queria falar para você é que a gente não tem controle sobre os acontecimentos. A gente precisa entender isso, que eu acho que fica um pouco mais fácil. A gente só tem controle sobre a nossa mente, sobre as nossas escolhas e decisões. Se tiver que acontecer alguma coisa ruim, ela pode acontecer você viajando sozinha, ela pode acontecer na esquina da sua casa, ou ela pode acontecer até dentro da sua própria casa. Então, é o que eu falo sempre,
a gente tem essas duas opções, né? O sim ou não. E aí, claro que é uma escolha individual de cada um. Eu só quis trazer esse pensamento, que é como eu faço, porque eu sou um ser humano, eu também tenho medo. Mas eu continuo fazendo as coisas mesmo com medo. E aí, o que a gente pode fazer para amenizar isso, né? A gente pode ter os mesmos cuidados e as mesmas atitudes que a gente faz assim todo dia para a gente estar mais segura na nossa própria cidade, a gente pode fazer ao viajar. E aí, como que a gente faz isso? A gente pesquisa sobre o lugar que a gente vai, a gente escolhe um bom local para se hospedar, a gente faz um seguro viagem para caso a gente possa adoecer. Enfim, a gente toma uma série de providências para que a gente fique mais protegida e se sentindo mais confortável e mais segura. E a outra coisa que eu costumo falar é evite criar aqueles cenários monstruosos na sua cabecinha para viagem, né? Porque isso não vai resolver nada, não vai te ajudar, não vai te proteger de nada. Então, ao invés de pensar, né, coisas ruins que podem acontecer na viagem, que é perigoso, que é isso, que é aquilo, procure pensar e visualizar as coisas boas que vão acontecer na sua viagem, os lugares que você vai conhecer. Então, eu acho que isso é um exercício que serve para qualquer coisa na vida, né? A gente procurar imaginar os melhores cenários para aquilo que a gente está prestes a fazer. Bom, outra afirmação que eu escuto muito é: não tenho mais idade para isso, viajar sozinha é só para as jovens e para solteiras. Bom, eu não penso assim, né? Obviamente. Porque eu tenho 52 anos e eu viajo sozinha já aí desde os meus, talvez, 20 e poucos, quase 30 e poucos. Na minha idade profissional eu já comecei a viajar sozinha por questões de trabalho, não por lazer. Mas, enfim, a viagem está dentro de mim, está dentro da minha vida. Isso vem lá dos meus pais, que gostavam de viajar também. E, bom, eu acredito que não existe idade certa para viajar. Não tem isso. Não existe isso. Aí você vai me dizer: ah, mas é porque tu tem 52 e tu é jovem. Bom, aí a gente tem alguns exemplos, eu não sei se você vai lembrar, mas tinha uma senhorinha russa, que era Helena Mikhailovna, alguma coisa assim. Ela morreu já, mas esse exemplo continua circulando pela internet. Ela começou a viajar sozinha aos 83 anos de idade, e aí eu acho que ela morreu com 90 e poucos, alguma coisa assim. Bom, eu acho que isso está dentro de você. O que existe mesmo, e eu concordo com as pessoas que falam, é que a viagem que eu faço hoje, aos 52 anos, é diferente da viagem que eu fazia aos 18, aos 20, aos 25, aos 30, aos 35. Óbvio que isso vai mudar, como tudo muda. Mas isso não quer dizer que você não vá aproveitar a sua viagem porque você tem 72, ou porque você tem 89, ou porque você tem 65. Hoje em dia, a gente brinca. Até eu recebi ontem uma coisa no WhatsApp que era a idade, né? As mulheres entre 60 e 70, não as mulheres, as pessoas, entre 60 e 70 estão vivendo completamente diferente e não aceitam mais essa história de terceira idade ou melhor idade, né? Porque elas estão fazendo coisas, a gente está envelhecendo de forma mais saudável, a gente está durando mais tempo, então a gente vai tirar as viagens da nossa vida por uma questão de uma idade. Isso não faz o menor sentido. O que vai acontecer, sim, é que você vai viajar de forma diferente. Então, talvez você não vá mais acampar porque dói as costas, entendeu? Você não vai botar uma mochila nas costas porque dói as costas. Isso ok, isso eu concordo, beleza. Mas você me dizer que não tem mais idade para viajar, como se, sabe... Isso eu não aceito, não concordo. Então, a minha dica aqui é: você tem que continuar mantendo as viagens como uma atividade dentro da sua vida, e o que você pode fazer é escolher outros tipos de programas, de atividades durante a sua viagem, até mesmo outros destinos. Você pode procurar um pouco mais de conforto, porque o que a viagem traz para a gente
a essência de viajar, ver coisas diferentes, isso tudo não muda com a idade. Tá dentro da gente como que a gente vai se sentir. Fazer novos amigos, conhecer pessoas, tudo está dentro da gente. Então, isso não importa qual a idade que você tenha. Eu acredito piamente que você pode, sim, mais velha, curtir uma viagem também. Talvez você sinta-se estranha em viajar sozinha, porque você sempre esteve acompanhada ao longo da sua vida, mas aí você pode até procurar grupos. Como até eu mesma fiz, o ano passado eu levei 2 grupos e eu tinha pessoas que tinham 70 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos e 30 e poucos. Você pode procurar esses grupos que, na verdade, você não vai estar viajando com as pessoas às quais você tem um vínculo mais próximo, seus filhos, suas amigas, enfim. Hoje é mais difícil de conciliar as agendas, mas você pode viajar com outras pessoas que também querem fazer novas amizades, também querem viajar e não necessariamente regulam a mesma idade que você, mas que estão abertas a usufruir desse destino que vocês escolheram conhecer. Isso pode ser uma coisa extremamente saudável, até você entender que, de repente, você pode, sim, pegar um avião, fazer um cruzeiro sozinha, pegar um avião e ir para o outro lado do mundo e aproveitar a vida, né? Viver, já que você, de repente, já deve ter trabalhado, já se aposentou, já tem uma condição financeira para poder fazer isso. A gente não pode deixar para aproveitar a vida lá no futuro, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Então, todo dia é dia de aproveitar e eu reafirmo que a idade não impede você de viajar. A única coisa que vai acontecer é que você vai aproveitar de maneira diferente, vai viajar de maneira diferente, mas você também pode ser feliz viajando sozinha, mesmo com uma idade mais avançada, vamos dizer assim. Outra frase que eu escuto muito é: eu tenho medo de viajar sozinha, de me sentir muito só. Viajar sozinha é sentir solidão, eu vou me sentir triste. Bom, eu acho que não, não necessariamente. E aí vai depender muito de você. Porque assim, quando a gente viaja sozinha, a gente pode viajar sozinha e ficar sozinha o tempo todo. E a gente pode viajar sozinha e estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma decisão sua, é uma escolha sua. Vai depender muito. Mas viajar sozinha não representa solidão. Quer dizer, quando você viaja sozinha, quer dizer que você vai sozinha, você vai sem os seus vínculos do dia a dia, o seu amigo, o seu companheiro, companheira, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus amigos, enfim. Mas você não é obrigada a estar só o tempo todo. Quando você chega no seu destino, você pode fazer uma tour a pé com outras pessoas, você pode contratar uma agência, fazer um passeio com várias outras pessoas, você pode fazer uma tour de bar em bar que existe, ou de comidinhas, e você vai conhecer outras pessoas. Então, não necessariamente você vai estar sozinho o tempo todo. Sim, você vai ter alguns momentos, que é o momento que você vai dormir num hotel, se você escolheu ficar assim. Agora, se você escolheu estar com pessoas à sua volta, você pode escolher se hospedar num hostel, em quarto compartilhado, ou você pode escolher ficar no couchsurfing. Então, você tem outras opções e é você quem vai decidir se vai ficar o tempo todo sozinha ou não. E a outra coisa que eu quero dizer é que essa questão da solidão, ela vai depender muito de você e de como é o seu momento de vida hoje. Por exemplo, eu moro sozinha, então eu já estou acostumada a estar com a minha própria companhia. E isso não quer dizer que eu me sinta solitária o tempo todo. Muito pelo contrário, eu gosto. Então, quando eu viajo sozinha, na verdade, eu só estou estendendo, né, a maneira como eu já vivo para um outro lugar diferente, para onde eu nunca fui, ou talvez eu viaje até para lugares que eu já conheça e onde eu tenho até amigos que eu vá me encontrar. Talvez para mim seja um pouco mais fácil, mas assim, se você não fizer uma vez para experimentar, você nunca vai saber.
porque a gente acaba que a nossa vida, a maneira como a vida vem, né? A gente mora com os pais, muitas vezes com os irmãos, aí depois a gente acaba namorando, aí depois a gente casa, aí a gente pode ou não ter filhos, depois a gente fica casada, enfim. Então, a gente passa quase que a totalidade da nossa vida acompanhada de outras pessoas. Então, quando a gente parte para uma coisa que é só a gente e indo para um outro lugar ainda diferente do lugar que a gente está acostumada, da nossa zona de conforto, isso pode causar uma certa estranheza. E eu não vou mentir que, de repente, numa primeira viagem, você pode ficar um pouco perdida e com uma sensação de estranheza. Isso com certeza pode acontecer, mas nada que você não possa resolver. Você tem capacidade para resolver isso. Você pode pegar o telefone, ligar para uma amiga, falar o que está sentindo, conversar, bater papo, se distrair, conversar com a recepcionista do hotel, enfim. Você tem maneiras de resolver essa questão. E isso nós vamos ver aí mais para frente, que eu não quero me alongar muito, mas eu queria falar sobre esses assuntos porque eu acho que ainda tem muita gente pensando dessa forma, e tudo bem, mas eu gostaria de deixar aqui a minha opinião e a minha experiência, que talvez ajude você. Bom, gente, por hoje é só. Esses foram os mitos que eu queria trazer. Claro que existem outras afirmações, mas a gente vai vendo isso aos poucos. Se você quiser ler mais sobre viajar sozinha, você pode acessar o meu blog, viajantesolo.com.br. Tem muito material lá sobre esse assunto, sobre os mitos também. E eu quero saber de você, se você tem alguma frase, alguma afirmação que fica rondando aí a sua cabecinha e que te impede de viajar. Quem sabe eu posso te ajudar. Bom, e semanalmente, para quem não sabe, eu mando as minhas melhores dicas por WhatsApp. Se você quiser fazer parte, manda um alô com seu nome. Aproveita e pode mandar também uma pergunta para eu responder por aqui. O número do meu WhatsApp é 21 99368 2512. Não esquece de dizer o teu nome, dar um alôzinho lá, dizer, eu quero receber as dicas semanais, ou então você diz, eu queria te perguntar isso, isso e isso, para você responder lá no Papo de Viajante Solo. Tá bom? Se você curtiu esse podcast sobre os mitos de viajar sozinha, dá um print se você estiver ouvindo no Spotify, compartilha lá no seu Instagram, me ajuda a espalhar aí o meu podcast que está começando, dá um joinha, marca uma estrelinha se você estiver no iTunes, sei lá onde que você está escutando. Isso vai me ajudar e vai me deixar muito feliz. Muito obrigada, eu sou Denise Tonin e até o próximo Papo de Viajante Solo.